Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer poder tê-la mais uma vez aqui no nosso canal e é uma grata satisfação podermos mais uma vez trazer uma breve reflexão sobre a gloriosa palavra de Deus. Conforme nós havíamos já mencionado, nós queremos hoje trazer uma breve meditação sobre o texto de Tito. Tito, capítulo 2, e versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, diz o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela sua graça. Quero te agradecer por cada irmão, cada irmã que neste exato momento está assistindo este vídeo. E te peço que o Senhor abençoe grandemente as suas vidas, famílias, ministérios, e que o Senhor também nos proporcione momentos de aprendizado e de crescimento, de edificação, por que não dizer, na sua palavra. Fique conosco nesta hora e mais uma vez instrua-nos durante esses breves momentos em que estaremos refletindo sobre as Escrituras. Nós oramos a Ti agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero discorrer neste breve momento sobre o tema A Mensagem Caricêntrica do Apóstolo Paulo. As epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito são normalmente conhecidas pelos estudiosos como cartas pastorais devido ao acentuado conteúdo pastoral e prático presente em suas páginas. Tanto quanto nos é possível determinar, esse título, Cartas Pastorais, ele foi dado pela primeira vez a essas 3 epístolas por um teólogo chamado D.N. Berthaud em 1703, que foi seguido, digamos que neste seu pensamento, por outro estudioso chamado Paul Anton em 1726. Bem, nesta nossa reflexão de hoje, intitulada A Mensagem Caricêntrica do Apóstolo Paulo, eu quero destacar 6 verdades que podemos aprender sobre a graça de Deus nesta passagem bíblica de Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 14. O termo caricêntrica, que eu aqui emprego, é um neologismo que tomei emprestado de Frederick Dale Brunner e que aparece na sua obra Teologia do Espírito Santo. Esse vocábulo caricêntrico significa centrado na graça ou algo que tem a graça como centro. Como a mensagem de Paulo, endereçada a Tito, nesse trecho que lemos, ela acaba sendo de fato centrada na graça, então eu resolvi dar a essa reflexão bíblica o título, creio eu que apropriado, de A Mensagem Caricêntrica do Apóstolo Paulo. Bem, mas vejamos quais são estas 6 verdades sobre a graça que podemos encontrar em Tito, no capítulo 2 e nos versículos 11 a 14. A primeira verdade sobre a graça que eu encontro nesse texto é que a graça encontra a sua fonte em Deus. Primeira verdade sobre a graça encontra a sua fonte em Deus. Paulo começa o seu enunciado afirmando, porquanto a graça de Deus, em Tito, no capítulo 2, versículo 11, parte A. A graça, meus irmãos, não é propriedade de homens, ela não é possessão de teólogos e também não é um pertence de denominações. O dono, o proprietário, o Senhor, a origem, a fonte da graça, nós descobrimos nesse texto que é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Por isso, Paulo começa afirmando que a graça é de Deus. Mas, afinal, o que é a graça?
John N. D. Kelly nos diz que, normalmente, em Paulo, graça representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea mediante a qual ele, Deus, intervém para ajudar e livrar os homens. Contudo, em nossa modesta opinião, foi Thomas Carlyle quem apresentou a mais bela definição de graça que já chegou ao nosso conhecimento, ao brindar-nos com a seguinte conceituação de graça. Diz Carlyle, abre aspas, graça é mais do que favor imerecido. Se você alimenta um mendigo que te chama, isto é um favor imerecido, mas dificilmente é graça. Mas suponha que depois de um mendigo roubá-lo, você então o alimente. Isto seria graça. Graça, então, é o favor demonstrado onde há demérito positivo naquele que o recebe. Fecha aspas. Eu particularmente gosto de dizer que a graça é o sorriso de Deus a quem merece, na verdade, a sua face irada. Todos nós, sem exceção, merecíamos a face irada de Deus devido aos nossos pecados, mas Deus em Cristo Jesus mostrou-nos o seu gracioso sorriso, mostrando-nos assim a possibilidade de eterna redenção. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a primeira verdade é que a graça ela encontra a sua fonte, a sua origem em Deus. Isso nos leva a uma segunda verdade, ainda presente nesse mesmo trecho de Tito 2,11 que lemos, que é a seguinte: a graça nos foi revelada graciosamente. A graça nos foi revelada graciosamente. Em seguida, Paulo afirma que a graça de Deus se manifestou. Tito, capítulo 2, versículo 11, nessa parte B. Aqui o verbo manifestou, epifaino em grego, ele aparece na forma passiva, o que significa que não fomos nós que descobrimos a graça de Deus pelos nossos próprios méritos, por uma meritocracia humana, mas que foi Deus quem desceu até nós, revelando-nos a sua maravilhosa graça. Sidney Martin, em seu comentário sobre Tito, na série Beacon Bible Expositions, ele percebeu bem esse ponto ao escrever o seguinte: a graça de Deus é algo que os homens, sem ajuda, jamais poderiam ter percebido. Nesse sentido, a revelação da graça de Deus ela foi em si mesma um ato de graça. Outro autor, Walter Locke, ele complementa esse pensamento ao explicar os dois possíveis sentidos do verbo grego epifaino. Segundo Locke, o significado essencial de epifaino é aparecer repentinamente em uma cena. E ele é usado particularmente, basicamente, de duas formas. Primeira, para expressar a intervenção divina, especialmente com o intuito, o propósito de ajudar. E em segundo lugar, para expressar o amanhecer, o alvorecer da luz sobre as trevas, predominando sobre as trevas. O contexto aqui sugere o primeiro significado como aquele que é o mais correto. A graça de Deus, ela veio em auxílio da nossa necessidade, sendo uma referência a toda a vida de Cristo, sua encarnação e morte. Portanto, o auge, o clímax da graça se observa na pessoa e obras de Jesus Cristo de Nazaré, tal como nós podemos perceber em Tito, no capítulo 2, e versículos 13 e 14. Então, em segundo lugar, a segunda verdade sobre a graça é que a graça nos foi revelada graciosamente. Se Deus não descesse até nós para nos revelar a sua maravilhosa graça, jamais subiríamos até ele por meio das nossas obras, a fim de que pudéssemos conhecê-la. Uma terceira verdade também pode ser descoberta nesse texto. E a terceira verdade é a seguinte: a graça age salvificamente. A graça age salvificamente. Paulo prossegue no seu pensamento dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora. Tito, no capítulo 2, ainda versículo 11, essa parte C do texto. A graça de Deus, meus irmãos, ela visa em última análise a salvação eterna dos seres humanos. Afinal de contas, uma graça que nos proporcione, por um lado, apenas a luz do sol, a água da chuva, o cheiro das flores e a beleza do universo, mas que, por outro lado, nos sonegue a salvação eterna das nossas almas, não é uma graça plena e completa.
Ela é, na melhor das hipóteses, uma graça parcial, que apenas nos dá o suficiente para a nossa jornada terrena, mas que nos abandona à própria sorte no que diz respeito ao nosso destino eterno. A graça mencionada pelo apóstolo Paulo nesse texto não é parcial, ela é completa. E ela visa o nosso bem não apenas nesse mundo, mas também no mundo vindouro. E é por isso que é uma graça salvadora. Em quarto lugar, nós temos uma quarta verdade também presente nesse texto de Tito 2. E a quarta verdade é a seguinte: a graça possui abrangência universal. Paulo, ele dá continuidade ao seu texto, explicando que a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11, na parte D, na parte finalzinha desse versículo. Eu descubro nesse texto que Deus não é mesquinho ou muquirana quando o assunto é a salvação dos seres humanos. Ele não sonega a sua graça, ele não a distribui em conta-gotas, antes ele é gracioso para com todos os seres humanos, desejando, almejando a salvação de todos eles, a minha e a sua salvação. Eu gostaria de citar nesse ponto mais uma vez o comentarista bíblico Sidney Martin. Esse autor declara que este versículo de Tito 2,11 mostra o alcance universal da salvação. No entanto, esta não é uma declaração de universalismo, pois a salvação ela não pode, evidentemente, ser lançada e difundida indiscriminadamente sobre todos os homens de todos os tipos, independentemente da sua atitude em relação a Deus. Isto significa, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, ela precisa ser recebida pelo pecador pela fé, por meio da fé, a fim de que possa, portanto, transformá-lo e salvá-lo. Isso irá nos conduzir a uma quinta verdade sobre a graça, uma quinta e penúltima verdade sobre a graça nesse texto de Tito 2. Eu aprendo uma quinta verdade que é a seguinte: a graça é uma pedagoga que nos instrui em nossos relacionamentos horizontais. A graça é uma pedagoga que nos instrui em nossos relacionamentos horizontais. Além de ter a sua fonte em Deus e além de agir salvificamente de modo abrangente, o que mais a graça faz? Paulo responde afirmando que ela age educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, conforme lemos em Tito 2,12. Aqui, meus irmãos, a expressão educando-nos, ela vem do verbo grego paideuo, que significa instruir, treinar, ensinar, educar. Esse verbo ele tem relação com o substantivo paidagogos, que significa instrutor, professor, guia, que por sua vez é o termo de onde procede o nosso vocábulo português pedagogo. Na época do Novo Testamento, o paidagogos era um escravo empregado por famílias gregas e romanas para se encarregar dos meninos de 6 a 16 anos, cuidando do seu comportamento e acompanhando-os sempre que saíssem de casa, indo, por exemplo, à escola. Em outros termos, a graça divina, como se fosse uma pedagoga celestial, ela é aquela que nos toma pelas mãos e nos educa no nosso relacionamento horizontal com a sociedade, ensinando-nos a sermos sensatos, justos e piedosos. Isso quer dizer que até para sermos bons cidadãos e boas cidadãs, nós dependemos totalmente e absolutamente da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não podemos sequer ser bons cidadãos ou boas cidadãs no contexto social onde ora vivemos. Eu e você vivemos. Isso irá nos conduzir, por fim, para uma sexta e última verdade sobre a graça que nós encontramos aqui nesse texto. E a verdade é a seguinte, a sexta e última verdade é a seguinte: a graça é uma pedagoga que nos instrui em nosso relacionamento vertical. Vimos no quinto ponto que ela nos instrui em nosso relacionamento horizontal, na sociedade, com os homens, mas, em sexto e último lugar, ela nos instrui no nosso relacionamento vertical. Paulo encerra sua fala
dizendo que a graça nos educa para que vivamos, conforme versículos 2, ou melhor dizendo, Tito 2, versículos 13 e 14, essa graça nos educa para que vivamos, abre aspas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus, meus irmãos, nos ajuda a olhar não apenas para o passado, isto é, para a primeira vinda de Jesus, para a sua encarnação. Ela também nos auxilia a olhar para o futuro, com a disposição de aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu aprendo neste último ponto que nós devemos olhar para a encarnação do Verbo pelo retrovisor da história, sem nos esquecermos, contudo, de olhar para a segunda vinda de Cristo por meio do para-brisa da fé. Nós aprendemos, portanto, nessa nossa brevíssima meditação, algumas lições preciosas, 6 lições, pelo menos, sobre essa mensagem caricêntrica, isto é, centrada na graça por meio da pena do apóstolo Paulo. Nós descobrimos, em primeiro lugar, a primeira verdade é que a graça encontra sua fonte em Deus. Vimos, em segundo lugar, a segunda verdade, que a graça nos foi revelada graciosamente. Vimos uma terceira verdade, que a graça age salvificamente. Uma quarta verdade é que a graça possui abrangência universal. Vimos ainda uma quinta e penúltima verdade, a graça é uma pedagoga que nos instrui em nossos relacionamentos horizontais. E vimos, por fim, uma sexta e última verdade, que diz respeito ao fato de que a graça é uma pedagoga que nos instrui em nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. Eu espero que essa mensagem caricêntrica, centrada na graça, de alguma forma ela tenha sido abençoadora para a sua vida. Estamos, mais uma vez, passando por momentos difíceis, turbulentos, complicados na nossa vida aqui brasileira, para não dizer no contexto mundial, mas nesses momentos tão difíceis no que vivemos, né, dentre os quais estamos aí experimentando, somente a graça de Deus é que pode nos fortalecer, nos sustentar, nos abençoar e nos auxiliar para que cada vez mais busquemos a Deus, mesmo em meio a momentos tão difíceis, conturbados e complicados como este. Eu quero mais uma vez orar pela sua vida e quero concluir essa nossa brevíssima reflexão por meio dessa oração. Por favor, feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa reflexão que pudemos agora trazer sobre a sua palavra, sobre esse texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, sobre a sua graça. Senhor, precisamos de tudo, tudo aquilo que fazemos, pensamos, sentimos, tudo aquilo que direto ou indiretamente diz respeito à nossa vida, só podemos fazer ou agir, ter boas obras, ter bons pensamentos, se formos continuamente auxiliados pela sua graça. Pai, portanto, eu te suplico mais uma vez que a sua generosa, abundante, maravilhosa graça esteja agraciando-nos, ajudando-nos, auxiliando-nos em cada aspecto, em cada tarefa, em cada particular da nossa vida. Que todos os meus queridos irmãos, Senhor, que estiverem nesta hora assistindo a esse vídeo, que eles, seus cônjuges, maridos, esposas, os seus filhos, filhas, os seus familiares, todos eles sejam alcançados pela sua graça que se manifestou Salvador a todos os homens, sem exceção, inclusive a estes que agora nos assistem. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Em nome do gracioso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, mais uma vez que Ele continue a abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, esse período de isolamento social em que nós estamos vivendo. Saibamos que não estamos isolados de Deus, Ele sempre está conosco, abençoando-nos, agraciando-nos, com perdão pelo trocadilho, com a sua maravilhosa e eterna graça. Que Deus te abençoe e até uma próxima ocasião, conforme Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até a próxima.